O que eu quero falar é para a plateia de esquerda que imagine só uma questão psicológica. Daqui uns dias o André Mendonça vai ser presidente do Supremo. O Nunes Marques vai ser presidente do TSE. E se os dois abrirem um inquérito do fim do mundo também da direita e começarem a perseguir o pessoal da esquerda? Já pararam para pensar que na vida nós somos feitos de ciclos? Hoje o ciclo é favorável à esquerda, amanhã pode ser à direita? Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Hoje eu estava conversando com o convidado e todos que me acompanham sabem que eu não sou partidário. Alguns me criticam por essa decisão, que eu estou ao centro, eu sou morno. E ao conversar com o convidado de hoje, antes de começar a gravação, ele disse que irá me convencer de que a direita ponderada é o melhor caminho para a nossa sociedade. Será que ele vai dar conta de me convencer? Então, para conversar sobre esse assunto, sobre a pauta do momento, que é o julgamento do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, eu tenho a honra de receber o empreendedor, advogado, professor e amigo Evandro Liberato. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Josimar, por nos dar a honra de estar hoje frequentando o meu lar e, mais uma vez, pela terceira vez, com muita honra, ser ouvido, nesse podcast que vai entrar para a história do Estado de Goiás. Lhe prometo. Muito obrigado. E invadir sua casa. Você viu que amigo ousado, né? Em vez de te levar para o estúdio, falei, Evandro, quero fazer um podcast na sua casa. Já que você quer me convencer de algo, vamos para sua casa. Muito obrigado. Mas a sua invasão não é do MST, José. Não. Então... ainda bem, menos mal. Coisa boa. Muito obrigado. Evandro, eu já queria começar com uma pergunta polêmica. Já que todo mundo quer saber sobre esse assunto, né? Está dominando as pautas de todos os noticiários. Jair Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado? Josimar, essa questão que está sendo hoje processada pelo Supremo Tribunal Federal, ela, no meu sentir, com um olhar bem atento e técnico, posso te afirmar que não. Por quê? Por que eu posso asseverar e lhe assegurar que não houve essa tentativa por parte dele? Primeiro ponto. Houve uma transição de governo a partir do mês de setembro, outubro e novembro e dezembro entre os dois governos, o que estava em voga e o que foi eleito. Já no mês de novembro, os generais indicados pelo atual presidente já faziam parte da transição. No dia 8 de janeiro, o presidente Jair Bolsonaro, primeiro que ele não estava no Brasil. Ele não quis passar a faixa. Eu faço as minhas ponderações, porque caso tivesse eu sido derrotado nas urnas, eu passaria a faixa. Mas cada um tem o seu desiderato e deve ser respeitado. Então, por que eu falo para você que não houve tentativa de golpe? Porque a tentativa de golpe, você tem que ter um líder, você tem que ter o exército do seu lado. E o exército não estava. As forças armadas não iriam compactuar com isto. Tanto é verdade que o escopo desse inquérito, que virou denúncia e que agora virou ação penal, porque o Supremo recebeu a denúncia, o escopo dessa ação penal é uma delação premiada, que daqui a pouco nós vamos debruçar sobre o fato dessa delação premiada estar viciada do início até o final. Evandro, o fato dele não estar presente não seria um álibi programado? Seria muito difícil se nós atentarmos para uma outra vertente psicológica e sociológica. Por quê? Como que ele teria um álibi se ele deveria ter organizado com as Forças Armadas? E a transição teve todos acesso a todos os órgãos, todos os dados, todos os superávites registra-se. Mesmo com pandemia, com crise de guerra na Ucrânia,
nós tivemos superávit em todas as estatais. Então, esse pessoal da equipe que venceu a eleição com que foi derrotado, teve uma transição tranquila. Então, como que uma pessoa... Vamos trabalhar com a hipótese, só se for por telepatia. Hipoteticamente, o Jair Messias Bolsonaro orquestrou esse golpe. O golpe de Estado, você não... Só se for com a caneta BIC. Então, é inimaginável uma pessoa que teve durante 4 anos, a pessoa mais investigada do Brasil até hoje, ele e a sua família. A cada semestre era uma polêmica, era joias, cartão de vacina. Você já viu, Josimar? Um presidente ser investigado pelo Supremo por cartão de vacina? Baleia. Então nós esbarramos na loucura jurisdicional do judiciário. O judiciário brasileiro, ele precisa passar por uma reforma. E aí depois, mais adiante, eu vou trabalhar isso para despertar na sua audiência como que nós vamos poder efetivamente mudar os rumos. Porque hoje a bazuca do Supremo está mirada para o Bolsonaro. Nós já tivemos revista bloqueada, artigos, jornalistas já fora do Brasil, a própria Folha de São Paulo esse dia foi puxada a orelha. Então, a hora que a mira de um psicopata, um sociopata virar para a esquerda vai lamentar. Porque hoje a direita padece. Mas a hora que esgotar as balas para a direita, vai mirar para a esquerda. E todos nós vamos padecer. Você acha que o perfil do Bolsonaro, mesmo antes de ser candidato a presidente, ele demonstrou muito apreço pelo que conta a história do golpe de 64. Ele fez homenagens, ele fez citação no dia da votação do impeachment da Dilma. Na sua campanha de 2018, ele criticava tudo e todos, inclusive quando ele entrou no governo, ele ficou 1 ano e 11 meses criticando todo o sistema, né? Não só o sistema judiciário, como o Congresso. E colocava em dúvida tudo para as pessoas. É claro que ele nunca falou explicitamente sobre um golpe, sobre uma tentativa de golpe, mas essas pessoas foram tomando ódio. É tão verdade que pessoas brigaram entre famílias, pessoas deixaram de ser amigo uma das outras em razão de uma paixão política, até chegar nos acampamentos, quando o Bolsonaro não foi eleito, e no 8 de janeiro. Eu queria ouvir a sua opinião em relação a isso. Se esses ensaios, esses insultos, não levou a população a pensar que essa seria a melhor alternativa, uma tentativa de golpe de Estado? E já vou emendar em outra pergunta. Porque o que eu acompanhava nos acampamentos, os protestos, os pedidos, nós vivemos num país democrático, você pode pedir, protestar, o que você quiser. Mas os pedidos, ao meu ver, e quero esse esclarecimento seu, eram inconstitucionais, uma vez que já tinha sido atestado até pelas Forças Armadas de que não havia nenhuma fraude nas urnas e ainda assim havia aquela excitação para gerar dúvida na mente das pessoas em relação ao resultado das eleições. E o pessoal ficou nos acampamentos e depois culminou no 8 de janeiro. Eu queria ouvir a sua opinião em relação a todos esses ensaios que vêm lá desde a campanha de 2018. Perfeito. Vamos começar do final. Você me indagou sobre se o Bolsonaro seria líder do eventual atentado de golpe. Uhum. O que demonstra que os acampamentos que foram povoados ao lado dos quartéis, em nenhum momento o Bolsonaro liderou essa turma. Nenhum momento. O que houve, na verdade, foi uma revolta da população. E aí, a sua segunda pergunta, o que acontece, Josimar? O processo eleitoral no Brasil, ele é corrupto. Ele é corrupto. E eu vou te provar por que ele é corrupto. Não estou falando de urna eletrônica, estou falando do processo. Primeiro que o presidente do TSE à época, Alexandre de Moraes, ele mudou a normativa, porque você não pode implementar uma mudança interna para a eleição dentro de um ano. Tem que ser um ano antes. Ele mudou
isto. Não sei se você lembra, talvez o Fábio pode até editar. Teve um ministro que falou assim, missão dada é missão cumprida. Talvez eu acho que o povo saiba disso, né? Que missão que foi dada que foi devidamente cumprida? Começamos por aí. A questão das famílias se contenderem, eu acredito que seja também por causa da política, mas porque hoje as pessoas têm acesso a vários conteúdos que não hoje sentam no colo da Rede Globo. Então a Rede Globo mandou e desmandou nesse Brasil. Nós tivemos PSDB e PT no Teatro das Tesouras no Brasil, governando o Brasil de decadência após decadência. Você acha que também isso não deu uma alienada nas pessoas? Porque a pessoa acaba ouvindo só o que favorece a sua tese, porque o algoritmo faz isso. Ele emburrece as pessoas. O que acontece? Por que o Lula fala que antigamente nós éramos mais felizes? Porque nós éramos ignorantes. Dominados. Hoje existe essa guerra contra as plataformas porque as mídias tradicionais estão perdendo audiência. E aí eu te pergunto, por que pega um governante que nós temos hoje no Brasil e investe 13 bi em publicidade de canais tradicionais? E nós passamos maiores dificuldades. Mas volvendo à questão do 8 de janeiro. A tentativa de golpe, se é que ocorreu, não foi orquestrada pelo Bolsonaro. Imaginemos só. O tanto que nós temos uma pessoa hoje que está imbuída em destruir um líder da direita, em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Eu assisti todo o julgamento do inquérito que virou ação, e o ministro Luiz Fux contendeu com ele, e ele querendo esmagar o Luiz Fux, que inclusive foi presidente do STJ, que hoje é ministro supremo. Ele não gosta de ser contrariado. E aí, nós vamos trabalhar essa questão. Como é que nós Não esqueça que daqui a pouco eu quero falar sobre essa indagação do ministro Fux, que eu achei muito interessante, principalmente para dar equilíbrio ali no Supremo, que estava muito desequilibrado. Justamente, né? Antes que você conclua, nós vamos falar dos nossos apoiadores. O papo está muito quente aqui, que a gente estava até esquecendo de falar dos nossos patrocinadores. Vamos começar pela Pitangui. A Pitangui Tintas é uma empresa referência em soluções de pintura. Eles oferecem uma linha completa de produtos, incluindo tinta imobiliária, automotiva, zarcão, verniz, PU, epóxi e outros. A Pitangui Tintas se destaca pela qualidade e eficiência de seus produtos, perfeitos para atender desde pequenos reparos até grandes projetos. Se você busca resistência, praticidade e um acabamento impecável, a Pitangui Tintas é a escolha certa para você. E a Pitangui Tintas sempre gosta de mandar um brinde para os nossos convidados. Inclusive, hoje eu trouxe brinde até para você, para sua esposa, para sua filha. E não poderia deixar de entregar um para você aqui. Você toma muito café? Eu tomo muito café. Eu copio a minha esposa. Eu sou cafezeiro. Sua esposa é cafezeira? Nossa, essa minha mulher só vive turbinada, viu? Mas um cafezinho com equilíbrio faz muito bem, né, Josimar? Só não pode ser desequilibrado como eu. Eu tomo muito café e quando é à noite eu não consigo desligar. Um cafezinho com um pãozinho que saiu do forno, com a manteiga daquela derretendo, faz mal para ninguém, né? Pitangui, muito obrigado pelo presente. Tem um abridor aí também. Tem um abridor, vai ser bem útil. Tem bombonzinho maravilhoso. Isso aqui em casa eu tenho umas formiguinhas aqui em casa. Acho que aqui nessa embalagem aqui que tem uma dedicatória. Em Josimar, aqui em casa eu tenho 3 formiguinhas. Uma formiguinha de 1,95 m, uma formiguinha de 1,80 m e uma formiguinha de 1,75 m, meus filhos, né? São quantos filhos, Evandro? Eu tenho 3. 3 filhos. Lindos, maravilhosos. Cada um dá o trabalho na sua medida. Na sua medida, né? Será que aqui não veio? Será que foi da outra? Dentro da embalagem. Vê se tá dentro dessa embalagem aqui, ó, de papel. Tá. Tá aí dentro? Tá aqui. Quem foi que mandou essa belíssima? Essa eu vou guardar lá no meu escritório, hein? Cada conquista nossa é o reflexo da sua confiança. Que esta pequena lembrança leve consigo nosso profundo agradecimento. Juntos, construímos mais que parceiros. Construímos histórias de sucesso. Obrigado por fazer parte da nossa jornada. Muito obrigado a Pitangui Tintas. Prometo que eu vou ser cliente desde a partir de agora, tá bom? Obrigado. Procurar o Reinaldo lá na Pitangui.
Reinaldo Pitangui, obrigado. Nosso Reinaldo. outro apoiador, Evandro, inclusive você estava até conversando comigo antes de começar a gravação, que você está pretendendo dar uma repaginada aqui na sua casa, então eu vou falar do patrocinador ideal para você, que é a AWS Interiores. Transforme sua casa em um lar sob medidas com móveis planejados. Estilo, funcionalidade e exclusividade em cada detalhe. Chegou a hora de deixar sua casa do seu jeito, do jeito que você sempre sonhou. Com móveis planejados, você aproveita cada espaço, une beleza, praticidade e cria um ambiente que reflete sua personalidade. A AWS planeja móveis que combinam com seu estilo de vida, soluções inteligentes para cada cantinho da sua casa. Quer tirar seu sonho do papel? Então fale com o time da AWS Interiores e Planejados. O QR Code está disponível na tela. E a AWS mandou um presentinho para o Evandro também, que eu falei para eles que ia vir na sua casa, que não poderia vir ser um presente do patrocinador. Muito obrigado. E ela mandou um presentinho aqui, que é um... Que presentinho, hein? Recamier, modelo Belize. Olha só, muito obrigado, Josimar. Isso aqui, eu acho que até combinou com a cor da sua mesa aqui, ó. Isso aí para mim tocar meu violão vai ser maravilhoso, hein? Sabe que vai aguentar meu peso? Aguenta, né? Eu acho que aguenta. Se não aguentar, a gente manda fazer outro modelo. Lembrando que essas peças aqui são fabricadas em todos os tamanhos, tá, Evandro? Em tela e estofado. Se você quiser uma peça em estofado, sob medida, que combina com a sua peça, só entrar em contato com o pessoal da AWS. Muito obrigado. Outro recado da AWS, em junho, a AWS completa 10 anos de vida. E ela está fazendo um sorteio especial de um sofá. Então, quem estiver assistindo esse podcast, acesse o QR Code e fale com o time comercial que vai te passar as orientações para você concorrer a esse belíssimo sofá da AWS Interiores. Recado dado dos nossos apoiadores. Vamos voltar aqui, Evandro, ao nosso papo que estava muito quente. Eu te interrompi mais um pouco, sem problema. Na parte do... A gente estava falando do... 8 de janeiro. Eventual tentativa de liderança de um golpe de batom. Vamos dizer assim. É porque, na verdade, Josimar, a esquerda sempre invadiu prédios no Brasil. Sempre depredou, inclusive, o Congresso Nacional. Mas a esquerda pode, né? A direita não pode. O que eu vejo, o que aconteceu, o ex-ministro da Justiça hoje, ministro Supremo Flávio Dino, falar que as câmeras do Ministério da Justiça tinha acabado o contrato depois do dia 8 de janeiro e guardar mais de 90% das imagens das câmeras. Né? O que, na verdade, foi feito é o seguinte: houve realmente um aquartelamento de pessoas que estavam na vã esperança que poderiam reverter o processo eleitoral, muitas delas por ignorância, e muitas delas também alimentadas pelo próprio Exército, que permitiu, levou comida, água. Né? Então, nós tivemos um momento aí de, vamos dizer assim, de momento pueril dessas pessoas nesse sentido. Né? Então, na vã esperança, começaram a fazer, a se acamarem diante dos quartéis. E o Exército fomentou essa parte. Né? Aí, o que acontece? Tudo o que acontece nos Estados Unidos reflete aqui, já observou? O que aconteceu lá nos Estados Unidos, a mesma coisa. Então, várias pessoas infiltraram, tanto é verdade, que o ministro do Exército, que foi indicado pelo Lula, deu trânsito dentro das dependências. Verdade. Então, eu lembro dessas imagens. Dando água, direcionando. Você observou que o atual mandatário do Brasil, quando tem algum grande problema, ele viaja? Ele sai do local? Ele estava em Araraquara no dia 8 de janeiro. Fazer o quê, né? Observou que agora, na recebimento da denúncia do Bolsonaro, está no Japão? Já observou que existe... Já observou que quando o Adélio esfaqueou o Bolsonaro... Coincidências, né? Já observou que o Adélio, quando esfaqueou o Bolsonaro, e o Bolsonaro mesmo sendo presidente, não conseguiu... A Polícia Federal não permitiu a investigação mais profunda? Você soube que colocaram as digitais do Adélio lá na entrada do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados? Para simular que ele estava em Brasília? O Felipe Martins, que foi senhor do Bolsonaro, que alguém da polícia chama Fábio Shor, tá? Anota esse nome. É ele que é um dos delegados da Polícia Federal que vai sofrer a sanção dos Estados Unidos. Você sabia que eles simularam que o Felipe Martins estava nos Estados Unidos, estava aqui no Brasil, provou por A mais B? Os mesmos comportamentos da esquerda.
Então, o que acontece? A esquerda sempre depredou, sempre invadiu. O MST sempre acabou com plantações. Qual foi a punibilidade que o Poder Judiciário impôs a esse movimento da esquerda? Nenhum. Você sabe por quê, Josimar? Foi tudo bem, muito bem organizado, e que cabe uma crítica à direita. A direita ela fala o que vai acontecer, ela avisa o inimigo que vai fazer, enquanto a esquerda trabalha nas trevas, de forma organizada. Eu acho que a direita, no que aconteceu no 8 de janeiro, ela deu munição para isso, e a esquerda, na caladinha, tudo isso que você interpretou, falou, isso aqui é interessante para nós. Porque, de fato, aquilo ali caiu para eles como um presente numa bandeja, né? Mas vamos falar um pouco sobre a delação do Mauro Cid. Segundo a delação do Mauro Cid, Evandro, eu queria que você comentasse isso. Existia uma liderança, lideranças entre militares que estavam organizando e incentivando os acampamentos. E eu me recordo bem que eu tinha vários amigos que estavam naqueles acampamentos e as mensagens que eles replicavam e conversavam, vamos esperar mais 24 horas, fulano falou para a gente esperar mais 48 horas, era um negócio muito organizado, que acreditar que não havia uma liderança é impossível. Isso não leva a crer que era Bolsonaro. Até hoje a gente não tem essa resposta. Não sei se você concorda. Mas que tinha uma liderança, eram uns acampamentos muito bem organizados e durou muito tempo. E o pessoal ficava na esperança de que algo iria acontecer. Aquela delação do Mauro Cid, até onde você acredita que existe algo plausível? Ou aquilo ali é só alguém que foi forçado, se sentiu acuado numa situação que ele estava ali por muito tempo e acabou soltando ali, que era, claro, de interesse de quem está fazendo a investigação? Respondo a sua maravilhosa pergunta, agradecendo desde já, da seguinte forma, abre aspas, disse Mauro Cid. Ele já tem a narrativa pronta. Não adianta, a Veja soltou, né? Não adianta eu falar nada porque estão com a narrativa pronta. Eles querem criar a narrativa deles, não adianta eu falar nada. Fecha aspas. O Mauro Cid compareceu 4 vezes na Polícia Federal. E, por último, aonde foi o crime processual, foi quando o Alexandre de Moraes ameaçou ele de prender pai, esposa e filho. Essa delação é totalmente nula. Totalmente nula. Mas aquilo ali caracteriza uma ameaça, Evandro? Você que acompanha muita audiência, o que a gente vê aqui na justiça comum, o que existe, se aquilo ali for caracterizado como ameaça, a gente vai ter uma mudança muito boa no Brasil com que tange as audiências. Porque sim, eu ouvi a fala do Alexandre de Moraes ali, ele estava mais num efeito de conscientização. É claro que o réu está ali, ele vê à sua frente. E uma coisa que eu queria te perguntar também, já emendando essa pergunta, não é comum também um ministro do Supremo fazer aquele tipo de interrogatório, né? Aquilo ali eu achei estranho também. Não pode. Mas a fala do Alexandre eu não senti como ameaça, porque fazia parte, ele assinou uma delação. O que ocorre é o seguinte, o delator, ele tem que prestar o seu depoimento em forma de colaboração para haver uma diminuição na sua pena, ou às vezes até absolvição. O que acontece? A delação premiada tem que ser fulcrada. Até a base dessa é a voluntariedade. Tem que ser voluntário. Eu estou aqui, Excelência, para prestar um depoimento. Eu reconheço o meu erro, mas eu quero informar que o Josimar que fez isso e provar. Provar. Só o lero-lero é indício de prova. A prova consubstanciada é a material. O que ocorre? Quando o ministro... É diferente do delator, Josimar, para explicar até para a sua audiência, são figuras processuais distintas. Nós temos a testemunha de um processo, no qual o juiz ele vai pegar as impressões de veracidade do depoimento dessa testemunha, e aí ele vai usar o arquétipo que ele achar melhor. Tem juiz que fala de futebol, tem juiz que fala, nossa, o senhor está tão bonito hoje, mas é o arquétipo que ele quer criar uma situação para ver se a testemunha está com a imparcialidade necessária em juízo. Já o delator é diferente. O delator de um processo dessa magnitude jamais poderia ser presidido por um ministro. Por quê? Este ministro que aí está, ele é vítima, ele é delegado, ele é promotor de justiça, ele é juiz, ele é testemunha, ele é tudo. Ele é multiverso processual.
Acho que eu nunca vi isso no Essa Brasil. essa iniquidade in persona, in juridicti, isso não existe no mundo. Só no Brasil, de agora. E tudo isso aos olhos da sociedade, aos olhos da corrupta OAB Nacional, que é corrupta. Por quê? Hoje, nós, advogados, não elegemos o presidente nacional da OAB. Nós elegemos, e que tive a honra de receber o Rafael Lara na minha casa, no podcast aqui em casa. O questionei, uma pessoa brilhante, merece aplausos, mas eu elegi ele. Só que quem elege o presidente da OAB, deixar bem claro para a sociedade, não somos nós, advogados. São os presidentes das seccionais de cada estado que elegem o presidente. Aí como é que um presidente nacional da OAB, que tem 72 processos de 1 bilhão de honorários, vai peitar algum ministro do Supremo? Então eu falo para o Rafael Lara, que é o nosso presidente, vamos criar uma solução interna corporis. Vamos colocar um presidente da OAB na próxima eleição que não seja refém do Supremo. Vamos colocar um advogado que tenha uma mentalidade constitucional maravilhosa, madura, processualística, né? E vamos colocar, porque aí vai peitar. Eu vou dar outra pergunta. E por que o Congresso, que tem prerrogativa de trazer um equilíbrio nesse sentido, não age? A culpa, Josimar, é minha e sua. Eu vou lá para aquela câmera ali, ó. A culpa é sua. A culpa é minha. Nós elegemos o Jorge Cajuru, elegemos o Vanderlan para não eleger o Marconi Perillo. O que aconteceu? Isso é verdade. Aí nós elegemos essas pessoas que têm problemas com a justiça. Chega lá o Supremo, fala, vem cá, ou você anda de acordo com a nossa carruagem, porque eles mandam recados, ou vai ser processado. Tanto é que o Jorge Cajuru mudou o discurso dele, xingou o Gilmar Mendes, seu corrupto, você vendeu 70. Hoje está mansinho. Não, o Cajuru, que era vereador aqui, parece que é outra pessoa lá no Congresso. A culpa, Josimar, nós elegemos Silvier com esperança de mudar. O que aconteceu? O próprio Gustavo Gaia vira e mexe, dá uma derrapada na sua adolescência. Então o que acontece? A culpa é nossa. Se nós elegemos esse tipo de pessoa, tem uma deputada que chama Magda Monfato. O pessoal de Caldas Novas conhece muito bem essa mulher. Foi ela que pautou o julgamento do Daniel Silveira, está preso até hoje. Do PL. Nós somos o grande culpado das desgraças e mazelas que hoje padecemos. Você não acha que está faltando, Evandro, um grupo como a gente teve quando começou o Vem para a Rua, na época da Dilma, que no primeiro momento não era capitaneado por nenhum campo ideológico. Depois foi capitaneado, mas no primeiro momento não era. Você não acha que no Brasil está precisando voltar um grupo como esse? Porque ao invés das pessoas irem para a rua protestarem coisas do seu interesse, do nosso interesse, da nossa comunidade, eles vão por interesses exclusivos de políticos. Defender interesses de políticos. Existe uma pauta, vem, coloca na rede social, vamos tudo para essa linha. E eu acho que as pessoas estão perdendo essa essência, estão esquecendo do poder que tem. Porque se elegemos uma grande maioria do Congresso de direita para fazer oposição, que eu acho que está fazendo uma grande oposição, acho que o Brasil nunca teve oposição como está tendo agora. A oposição forte, ela é benéfica. Você tem deputados, senadores, que chegaram no último pleito, que ainda não deu tempo de ter processo na corte. Será que não tem força? Ou os grupos que têm processo, como você citou, acaba minando esses projetos para avançar? Porque se o Congresso tem condições de fazer isso e fica preso, aí você vê só a ira das pessoas nas redes sociais, as pessoas aqui se odiando na rua, mas quando você olha lá é um discurso na frente da Câmara. Quando desligou a Câmara, senta, almoça e na prática todo mundo vai defender os seus interesses. Josimar, eu acho que deve haver, e eu acho que hoje, isso é para anteontem, haver um movimento no Brasil. Um movimento. Porque nós falamos aqui de Ministério Público, falamos de OAB, falamos de Supremo, né? Só quero fazer um registro bastante importante, porque eu tenho amigos que são juízes, desembargadores, e evidentemente que eles não têm a liberdade que eu tenho, né? Mas eles xingam determinados sociopatas aí, mas xingam mesmo, porque é uma linha diferente, sabe? Mas eu acho que deve haver um movimento no Brasil de uma nova Constituição Federal.
uma nova constituinte. E, para isto, deputados federais e, daqui 2 anos, 2 senadores imbuídos dessa missão. E nessa nova missão, nós temos que descartar alguns atores que desgraçaram nossa nação. Toda vez que se propõe uma constituinte, o Gilmar Mendes vai lá e pega o microfone e fala: nós não precisamos da nova constituinte. Precisamos. Por quê? A Constituição de 88, ela dá o poder, por exemplo, a um presidente da República indicar 8 ministros de 11. É ali que começa a amarração. Você entendeu? A Constituição de 88 permite que um governador indique o conselheiro do Tribunal de Contas do seu estado. A Constituição de 88 permite, como eu citei agora o Marconi Perillo, indicou uma desembargadora que inclusive eu conheço, chama Beatriz Figueiredo Franco. Conheço bem, trabalhei mais de 10 anos com ela no Ministério Público. De trocar a figurinha, ela falou assim: não, só para falar eu vou cumprir, vou mandar desembargador, hein? Mas a Constituição de 88 deu esse poder para ele. Então deve haver uma discussão de uma nova Constituição e não a Constituição de 88, sabe? Existem vários vícios. Por exemplo, a Constituição de 88 permite que o presidente da República indique um ministro do TCU, que vai aprovar as contas dele. Você entendeu? Então, assim, é preciso discutir, mas sem esses atores, porque senão eles acabam fermentando e apodrecendo a discussão. Acaba apodrecendo como a gente está vendo aí. Tem que ter homem. Olha, vamos pegar o exemplo, vamos pegar um paradigma para a gente avançar. Pega o Bukele, presidente de El Salvador, o que ele fez? É inadmissível um juiz ganhar 50 mil, ou um juiz tem fazenda em Tocantins de 40 milhões de reais. Não, o nosso judiciário, eu vi uma pesquisa recentemente, é o mais caro do mundo. Do mundo. O próprio Gilmarzinho, o Gilmar, ele fez uma crítica, que está uma salada, uma bagunça no judiciário. Tem juiz aqui em Goiânia que ganha 400 mil reais por mês. Muito culpa disso, não tem nada a ver com o nosso contexto hoje, com a nossa discussão, do nosso governador. O nosso governador começou a dar metas de gratificação para aquele juiz que cumprisse rapidamente a solução dos conflitos. Aí você sentença o nome de outro, virou um negócio. Aí o juiz ganhava 200, 300 mil reais. O que acontece, Josmar? Se você me permite, só para que o nosso público entenda, se não houver uma mudança, uma ponderação dentro do Poder Judiciário, vai acontecer com os outros países de esquerda. Vai chegar um momento que vai ter sufoco financeiro, em que aí os juízes vão atrasar seu salário 2, 3 meses, servidor por 3, 4 meses. Aí o judiciário vai fazer autocrítica e falar: nossa, realmente nós fizemos errado. Nós tiramos o cara da cadeia, colocando na presidência, agora está aqui agora as consequências disso. É por isso, Evandro, que eu sou muito criticado por não me identificar e não ser partidário, nem de esquerda, nem de direita. É por isso, porque quando eu olho as pautas, na prática, elas não fazem nenhum sentido, é só os interesses políticos. Isso tanto de um lado quanto do outro. Não vejo diferença. Permita-me discordar, não vejo diferença. Por quê? Se a gente for pelas vias legais, que você explicou muito bem, eu gostaria que você detalhasse melhor ainda, as pessoas hoje, você tem uma vantagem. A gente saiu da alienação das mídias tradicionais e a gente tem acesso à informação o tempo todo. Mas informação é muito diferente de conhecimento. E as pessoas não procuram saber como é que é a nossa estrutura. Você falou de uma nova constituinte. Olha, qual que é o poder de um deputado estadual, federal? Como que funciona o Congresso? Por que o Supremo faz o que faz? Quem pode? Ao invés de eu ficar aqui brigando com os meus amigos em relação a isso, a gente deveria ir pelas vias legais, que existem as vias legais, como você citou aqui, para a gente promover algum tipo de mudança. Porque o que eu vejo é só briga entre os seus interesses. Mas voltando um pouquinho ao STF, eu queria que você comentasse sobre a discordância do ministro Fux, que eu achei até interessante o equilíbrio, principalmente da Débora, né? Sim. Que foi condenada a 14 anos de prisão, e que ele pediu vista em relação àquilo ali e discordou de algumas coisas. Ele votou a favor de aceitar a denúncia, mas discordou de algumas coisas e levou um ponto de questionamento no Brasil inteiro, com juristas, etc. E tal. Eu gostaria que você desse a sua opinião em relação a isso. Na verdade, foi um contraponto muito importante, né? O Alexandre de Moraes realmente não gostou. Ele não gosta de ser contraditado nas suas argumentações. Eu falo
com muita propriedade. Às vezes a direita comemora antes da hora. Tá? Conheço muito bem essa instituição, já estive lá algumas vezes. Então, não há que se comemorar, não. No que tange a seu pedido de vista, ele fez uma alusão muito importante sobre a questão da dosimetria. Porque a dosimetria adotada por Alexandre ela é muito pesada. Onde já se viu. 30 milhões de multa. 14 anos de prisão, mais 30 milhões de multa. Então, assim, a gente foge do princípio da razoabilidade. A justiça ela tem que ter razoabilidade como seu critério máximo. Então, o Fux pediu vistas, fez as ponderações. Talvez as pessoas não compreendem, mas quando tem um voto divergente, cabe um recurso que vai para o plenário. Chama agravo regimental. Então, às vezes, a depender do voto dele, se for divergente do relator, cabe à parte interpor um agravo regimental e leva para todo o plenário. Então, assim, ele fez essa ponderação. O Alexandre de Moraes, que merece todas as nossas críticas, todas, da boa advocacia, dos bons cidadãos de bem, sabe? Ele deturpa a Constituição, deturpa o processo penal, deturpa o processo civil, deturpa o inquérito. Anteontem, por exemplo, ele escondeu uma prova. Na hora dele expor o voto dele, ele tinha escondido a prova das partes. E apresentou um vídeo. Surpreendeu até os juristas de esquerda. Não pode. O julgador, ele não pode ser um malandro. Sabe? Então, na hora de voto, ele apresentou um vídeo. Que a defesa não teve acesso. Não teve acesso. Isso é um crime. Isso é um crime contra as partes. Mas a obsessão dele em punir uma pessoa é uma coisa que não existe na face da humanidade. Evandro, aquela indagação da defesa, ela é plausível em relação ao prazo? Está fora do regimento? São 44 mil folhas. O que eu falei para você agora há pouco. Razoabilidade. O prazo, existe um prazo. A gente chama de prazo peremptório. As pessoas não vão entender às vezes. Existe um prazo determinado em lei. Mas o juiz, com base na razoabilidade, ele pode falar, não, vou te dar um prazo um pouco maior. Vou dilatar esse prazo. Porque o cerceamento de defesa que a defesa arguiu foi que era impossível acessar. Porque a Polícia Federal hoje, para as pessoas entenderem, a Polícia Federal tem da Polícia Federal da esquerda e da direita, tá? Nós temos delegados da Polícia Federal que trabalham na linha da esquerda. E não precisa falar muita coisa. Tanto é que o inquérito do Adélio ninguém descobriu ainda, né? É um lobo solitário, segundo a versão da esquerda da Polícia Federal. A Polícia Federal, o que ela fez na investigação? Um camalhaço que era justamente para dar inacessibilidade processual à defesa, no meu sentir. E eu faço questão de falar para a sua audiência, provavelmente eu fui um dos poucos advogados aqui do Estado de Goiás que leu todo o processo do Lula. Eu fiz até um vídeo. Sei tudo, posso falar com muita autoridade o que aconteceu ali. Com muita autoridade. Mas não é o momento. Então, o que acontece? A defesa pediu só uma dilação de prazo. E o ministro não aceitou. Por quê? Existe uma urgência. Existe uma urgência. Existe uma urgência para não chegar no ano eleitoral. Esse é o primeiro ponto. Tanto é que ele proibiu o Bolsonaro de falar com o presidente do PL durante as eleições. Você sabe para quê? Não. Justamente para que o PL, que é um partido, entre aspas, de direita, não prosperasse nas prefeituras, nas eleições das prefeituras. Mas já que você falou do Lula, eu ia perguntar sobre isso. O único processo que a gente tem de exemplo é o do Lula. Está seguindo o mesmo prazo, o mesmo rito? Porque o do Lula também foi um processo rápido, né? O que acontece? O Supremo Tribunal Federal, hoje dominado pelo Alexandre de Moraes, mudou o regimento interno do próprio Supremo. Ampliou a competência originária de foro. Então, entre aspas, hoje o Supremo pode julgar o Josimar. Houve essa ampliação, tem 15 dias. Justamente para atacar um vértice político do Brasil. Fez isso com o Kassab hoje, você viu? Sim. Que já trouxe para ele. Para ele por quê? Para que o PSD não apoie milite. Então, assim, gente, com clareza solar, quando eu vejo as pessoas falam assim, sem anistia. Você é a favor da anistia?
Sim, claro, sou a favor da anistia. Eu acho que quem depredou, eu acho que quem demoliu, danificou, pague. Mas tem que ter a dosimetria suscitada pelo ministro Fux. Por que tem que ter a dosimetria? Como é que uma pessoa... você vê claramente que tem problemas psicológicos, né? E às vezes até psiquiátrico, aplica uma pena de 14, uma multa de 30 milhões para uma mulher que ganha 2 salários mínimos. Você vê que é claramente que é um problema realmente de psicológico, né? Então é preciso colocar um pé no freio, né? Eu espero que não haja interferência de outro Estado internacional, no caso dos Estados Unidos, com sanções que estão sendo discutidas, né? Então essa orquestra, esse teatro, né, ele tem um foco só. É dirimir. Por que o Alexandre de Moraes aplicou uma multa de 22 milhões no PL nas eleições? Porque é 22 o número do PL. O que eu quero falar é para a plateia de esquerda que imagine só uma questão psicológica. Daqui uns dias o André Mendonça vai ser presidente do Supremo. O Nunes Marques vai ser presidente do TSE. E se os dois abrirem um inquérito do fim do mundo também da direita e começarem a perseguir o pessoal da esquerda? Já pararam para pensar que na vida nós somos feitos de ciclos? Hoje o ciclo é favorável à esquerda, amanhã pode ser à direita? O que eu quero dizer para a nossa plateia... porque se a gente for pegar na história, a gente teve mais presidentes de direita do que de esquerda, né? O número é gritante, bem menor, infinitamente menor. A gente está no momento de esquerda, mas o período de esquerda na história foi muito pequeno. É o problema do sociopata, que ele não tem, a fome dele não acaba. A sede dele é insaciável. Ele vai começar a comer todo mundo pelas bordas, todo mundo. Evandro, você acha que o Bolsonaro vai ser preso? Eu acredito, se no andar da carruagem, do jeito que as coisas estão indo muito rápidas, né? A previsão é que em setembro julho, se até setembro mantermos do jeito que está e tiver um julgamento, a depender do que o Bolsonaro falar, pode ser preso até antes. E posso dizer uma coisa para você, Josmar? Anota o que eu estou falando, vai entrar para a história. Se o Bolsonaro for preso pela Polícia Federal, ele vai morrer lá dentro, envenenado. Mas por quê? Eu estou sendo bastante radical. Porque se a Polícia Federal ela não conseguiu exaurir a tentativa assinada de um candidato à presidência da República, se nós temos um cara lá em Juiz de Fora que esfaqueou um candidato e aquela pessoa teve as digitais de entrada na Câmara dos Deputados e a Polícia Federal não conseguiu exaurir isso, você acha que uma Polícia Federal que cumpre ordens ilegais, inconstitucionais, e é só um ramo da Polícia Federal, não é toda ela, evidentemente, você acha que para acabar com o líder da direita eles são capazes de tudo? Você acha que um ódio vertente de um homem que se julga acima do bem e do mal, você acha que o desiderato dele não é a morte de alguém? Essa é uma pergunta que vai ficar nas nossas mentes. Mas você acha que esse vitimismo da esquerda e da direita não é uma bandeira para deixar seus grupos mais enfurecidos? Eu acredito que não, Josmar, porque eu falo para você com muita autoridade. Por que o Joaquim Barbosa deixou de ser ministro do Supremo? Verdade. Por que o Teori Zavascki caiu de avião em plena Lava Jato? E que ninguém deu com mais um assunto. Só uma pergunta. Celso Daniel, por que o Eduardo Campos, o filho do Geraldo Alckmin, Sullivan Silvestre, que estava fazendo uma limpeza na FUNAI, já observou que o Brasil tem alguns acidentes estranhos, né? Já observou? Já observou a passividade de alguns ministros em relação a um? Engraçado, né? É só uma reflexão. Evandro, tá muito bom, mas eu vou aqui para algumas perguntas. Perfeito. Que o pessoal mandou para você. Ok. E como tinha muita gente que queria participar desse podcast, não dava, porque não é ao vivo, então eu pedi para que mandassem suas perguntas. Vamos conversar aqui a pergunta do empresário Fábio Godoy. Você sabe que o sistema não permite que um cara permaneça como deputado por 27 anos sem que seja corrupto. Rachadinhas, campanhas caras e acordos partidários não permitem. Por que vocês vendem a imagem de um Bolsonaro honesto?
Sim, na verdade, ninguém vende. Na verdade, o Bolsonaro ele abriu um leque de opções. Hoje nós temos o Nicolas, por exemplo. Nós temos o Oséias Varão aqui em Goiânia. Nós temos a Carla Zambelli, que foi caçada. Já observou que a Justiça Eleitoral só caça de direita? Vamos parar para pensar, gente. A Justiça Eleitoral... Vamos concordar, Ivan. A Zambelli fez muita cagada. Sim, tudo bem, mas olha só. Eu acho que, na verdade, ela acabou foi prejudicando o Bolsonaro. Prejudicou. O Bolsonaro, inclusive, endereçou a derrota a ela. Só que a minha crítica é por que a Justiça Eleitoral só caça de direita. Nós temos algum deputado federal de esquerda caçado no Brasil? Vou fazer essa pergunta para que nossos telespectadores, nossos assistentes respondam. Não tem. Não tem. O viés de esquerda está impregnado no Poder Judiciário. Mas só que a gente também nunca teve uma oposição corajosa que fizesse tantas críticas e tantos ataques. Então claro que vai ter uma retaliação, né? O sistema vai retaliar, não tem jeito. Mas a melhor forma da gente retaliar é em prol pró-societá. É em prol da sociedade. Igual eu falei, enquanto o Poder Judiciário come ostra e toma vinho de $100 mil nos seus palácios, a população morre. Está na hora de uma nova Constituinte. Eu defendo... Isso é no Brasil inteiro, né? Você viu que recente a Câmara dos Vereadores estava aprovando na caladinha um auxílio. Sim. De 10 mil, o pessoal deu um grito, caiu para 6 mil, mas ainda assim aprovou. Eu defendo, eu faço parte desse contexto como advogado, né? Trabalhei no Ministério Público, trabalhei no Poder Judiciário, e eu faço essa crítica. Eu acho que nessa nova reforma da Constituição, nós temos que tirar um item da Constituição, que é a vitaliciedade dos magistrados e dos promotores de justiça. Sabe por quê, Josimar? Quando depois de... Mas isso não seria para dar segurança para tomar decisões? Porque as decisões do Supremo, a maioria das vezes, ela não vai agradar a sociedade. Não, tem que ter essa liberdade. Não, mas quando eu falo um caso de corrupção... Ah, tá. O que acontece? Um juiz hoje, quando vende uma sentença, nós tivemos casos aqui em Goiânia, desembargadores aqui em Goiânia... Eu estou te provocando, né? Não esqueça do começo, porque eu quero ser convencido. E no final eu vou falar se eu estou convencido ou não. O que acontece? Quando você flagrantemente... comprova e corrobora de que um juiz vendeu uma sentença, um desembargador vendeu uma decisão turmária, qual que é o presente deles? A aposentadoria compulsória. Mesmo acontece na polícia, acontece em vários órgãos também, né? Não é só Não. A vitaliciedade é uma prerrogativa constitucional só de juízes e promotores de justiça. Ah, é? É. Tá? Nenhuma outra profissão detém essa maravilha dos 7 mundos. Então tem desembargador que vendeu a sentença por $1 milhão, ele vai pegar lá o boné dele, vai para casa e vai ganhar 50 mil às nossas expensas. Evandro, você sabe que os seus amigos juízes vão bater em você. Não, né? mas os bons juízes me amam. Os bons juízes me amam. Lembrando, pessoal, que o Evandro está falando aqui que, como qualquer órgão, tem gente boa e tem gente que não merece. Ele está falando desses que não merecem, viu? A gente tem bons juízes. Maravilhosos. A grande questão, Josimar, é que é o seguinte, eu até falo para quem está estudando direito e tudo, que está na academia jurídica, os nossos professores mentem para a gente. Eles falam assim, não existe hierarquia entre advogado, juiz e promotor. Mentira. Nos meus alunos, fala a verdade. Existe sim. O advogado, às vezes, tem que ajoelhar com uma taça e um boné. Fala, pelo amor de Deus, juiz, profere uma sentença. Tem que ir realmente pedir esmola para o juiz. Existe uma hierarquia assim. Né? A questão é que, às vezes, tem determinadas pessoas que são aprovadas em concurso para magistratura para o Ministério Público que, quando põe a toga, se sente acima de Deus. Né? E aí tem essa questão. Então, no caso de corrupção, o juiz e o promotor que se prostitui administrativamente, ele ganha, com base na vitaliciedade, a aposentadoria compulsória. E nós temos que combater isso numa nova Constituição. Vamos para a próxima pergunta. Vamos lá. O consultor empresarial Mazai Noleto. O ataque no 8 de janeiro de 2023 teria o mesmo impacto legislativo se fosse hoje? Não. O que acontece? O Supremo, capitaneado pelo Alexandre de Moraes, ele quer realmente impactar a sociedade com as suas aberrações sentenciais, justamente, eu entendo, que é para inibir futuros, tanto de esquerda como de direita. O que ele está fazendo com o Kassab agora, ele está provando isso, né? Ele quer trazer todo mundo para todo mundo ficar de joelho para ele. Né? Então, o que acontece? A grande questão hoje é que não existe homem. Quando eu falo homem, até mulher também, o homem mesmo, de falar assim, o que acontece? Se eu fosse o Kassab hoje, reunia com a bancada e vamos fazer uma proposta de uma nova Constituição agora.
Então, olha só. Eu comentei, é enfrentar. Eu comentei isso com um amigo meu. Enfrenta dessa forma. Um amigo meu, Evandro, que inclusive é fã do seu conteúdo, dos primeiros podcasts que a gente fez. E depois a gente vai ler até aqui uma pergunta dele. E ele muito indignado. E eu falei assim, cara, o que a gente tem que lutar, principalmente você que está mais indignado, é para uma nova Constituinte. Isso mesmo. Se não tá legal, vamos mudar. Essa é a via correta. Não é ficar brigando com um amigo, indo pra rua, fazer quebradeira. Não, buscar a via legal. Vamos para a próxima pergunta. Do empresário Diogo Campos. Há fundamentos jurídicos sólidos para questionar a legitimidade da ação contra Bolsonaro, seja por vícios processuais, falta de provas ou desrespeitos a princípios constitucionais e do direito? Quais são as passíveis consequências jurídicas para Bolsonaro caso ele seja condenado no julgamento em curso? E quais os recursos disponíveis para a sua defesa? Não existe recurso no caso de uma condenação pelo Supremo. Não tem outra instância? Não tem. Existe uma diferença entre um ladrão que foi tirado da prisão, porque ele teve acesso a um dos melhores advogados e depois ele foi condenado em segunda instância por 3 desembargadores, depois por mais 7 ministros. Então, esse ladrão que foi tirado da cadeia, ele teve acesso recursal infinito. Já no caso do Bolsonaro, se houver uma condenação transitor julgada, é prisão imediata, ou às vezes até antes. Tá? Porque nós estamos lidando com um sistema que é um sistema maquiavélico no mau sentido da palavra. O que acontece? No caso do julgamento, eu vejo várias nulidades processuais. No caso, anteontem, o julgador apresentou um vídeo que a defesa não teve acesso. É um caso de nulidade. No caso, por exemplo, da delação premiada, que baseia todo esse espetáculo, esse teatro, né? A delação é nula, de pleno direito, porque é cheia de vícios. Porque como é que um delator conserta o depoimento dele 4 vezes e na quinta aparece lá uma pessoa da qual a pessoa tem medo e ameaça marido, a esposa, filho e pai. Quer dizer, o princípio da voluntariedade da delação premiada já se esquivou também. Então, assim, a defesa, eu acredito que a defesa dos agora acusados, né, dos réus, são ótimos advogados, criminalistas, processualistas. Eu acredito que pode haver até uma absolvição, a depender. Pode ser uma condenação com a pena menor, né? Então, tem que esperar. Próxima. O consultor de vendas Fernando Mourão mandou uma pergunta para a gente. Como você avalia o atual cenário jurídico no Brasil, especialmente diante das recentes decisões do STF, que muitos interpretam como uma interferência política? Qual o impacto disso para o equilíbrio entre os poderes e a segurança jurídica no país? Estamos abrindo precedentes? Como é que é o nome dele? Fernando Mourão. Fernando Mourão, olhando para você aqui, Fernando Mourão, nós não vamos sair dessa arca se nós, dentro das nossas casas, nos nossos bairros, nossas igrejas, nós não discutirmos uma nova Constituição. Por quê? Hoje o Supremo atrai para si a discussão de todas as matérias. Todas as matérias. Cartão de vacina, polícia militar, polícia civil, polícia federal, saúde, prefeitura. Atrai tudo aquilo que ele quer dominar. Sendo que é uma corte constitucional. Só para a gente brincar rapidamente, a Corte Americana julgou 13 casos ano passado. 13 casos. Então, qual que é a minha discussão? Para a gente sair desse calabouço que nós entramos, né? Uma nova Constituição, acabando com o Supremo. Acabamos com o Supremo. Só 3 instâncias. Nós vamos tirar os 11 ministros, rebaixo para os 27 do STJ. Vai fazer ali 27 com mais 11, vai dar 38, nomeia mais 1, 39. 3 instâncias. E acaba com isso, porque não existe mais corte constitucional no Brasil. Existe uma corte política que é eivada de 11 políticos sob uma toga, e sobre essa toga, quem o nomeou manda e desmanda no Brasil, infelizmente. Evandro, mas esse cenário, o poder não deixa espaço vazio. A gente tem uma cultura muito corrupta. Se a gente tira o poder do STF e aumenta o poder do Congresso, ou que seja do Executivo, a gente não vai criar um novo problema a depender de quem vai estar à frente? Eu vou usar uma principiologia, Josimar, que eu vou te explicar.
É mais fácil você corromper uma pessoa ou 10? Acho que eu já respondi a sua pergunta. É muito mais fácil, né? Nós temos aí um processo investigatório, parece que a CIA teve aqui antes das eleições. Então, eu não vou entrar nesse mérito, né? É mais fácil ter corrompido um só, né? Corrompe só um. Te dou poder só para um. Agora é muito mais difícil você corromper 33, 38. Não é mais difícil? Então essa eu respondo na sua pergunta. Vamos para a pergunta da enfermeira, Vânia Rodrigues. A enfermeira, desculpa, a Vânia, desculpa, Josimar, eu tenho que dar uma quebradinha. As enfermeiras o piso foi aprovado na gestão Bolsonaro, né? Elas devem estar lamentando hoje, né? Visto que os crimes praticados no dia 8 de janeiro foram gravíssimos, seria possível imputar ao ex-presidente Bolsonaro a responsabilidade de ser uma forte liderança, mesmo que não sendo co-participante direto, que levaram à tentativa de golpe contra o Estado Democrático de Direito? Não, e respondo com muita propriedade, com muita base jurídica. O Código Penal ele fala sobre a individualização das penas, né? Você não pode fazer igual o Alexandre de Moraes tem feito, que é a condenação por balde, né? Por bacia. Pega 15 pessoas e aplica 15, 20 mil. Então não pode. Nós temos que pegar conduta por conduta. Se o Bolsonaro citou, tudo bem, é incitação ao crime. O Bolsonaro ele quebrou o patrimônio público? Não, então não é patrimônio. A grande questão, pessoal, só para esclarecer, existe uma diferença de golpe de Estado e baderna, quebradeira, invasão a patrimônio. É totalmente diferente de golpe. Golpe é um líder, através de uma turma bem raivosa, tomar o poder. Isso é golpe de Estado. Nós podemos citar vários estados internacionais, países, né, que tiverem golpe de Estado. Então, golpe é isto. É um líder que tem, às vezes, parte do exército, parte do judiciário do seu lado. Golpe de Estado, a grande questão são narrativas, né? O que perguntaram pro atual mandatário do Brasil sobre se o Bolsonaro poderia voltar a disputar a eleição? Sabe o que ele respondeu para a repórter? Vai depender da nossa narrativa. Fecha aspas. Ele que falou. Então, quando existe um representante deste grupo, do sistema, que tem total liberdade, todo poder, e ele fala de golpe, as pessoas repetem falando que é golpe, tentativa de golpe. Golpe não é isto. O que houve foi concentração em quartéis, fomentada por paixões, por insurreição ao sistema, que é corrupto, o sistema eleitoral é corrupto, depois eu explico por quê, se tiver tempo. E aí essa inflamação foi chegando ao ponto, todos invadiram. Quem que liderou? Até hoje não se provou. Essa ação penal perpetrada contra o Bolsonaro e mais 6, ela é baseada numa delação, gente. Não foi... O celular foi tudo vasculhado, todas as provas, invasão de casa, tudo. Não acharam nada até agora. Evandro, achou a minuta de golpe que estava na internet em setembro. Eu queria te fazer uma pergunta em relação a uma lei que o pessoal fala muito, que eu acho que é de 2021, que foi, se me corrija se estiver errado, foi sancionada pelo Bolsonaro, que pune a tentativa e não o golpe, porque se houver o golpe não tem como você punir ninguém. Existem indícios para essa tentativa até agora, ao seu ver? Não, olha só, a tentativa ela é punida, só que não da forma mais gravosa, como se fosse um crime consumado. Agora, quem que tentou? Quem que tentou? Você discutir dentro das 4 linhas, não estou defendendo o Bolsonaro, não, tenho várias críticas aí, várias mesmo. Eu acho que se ele tivesse feito alguma coisa que nós discutimos na época, ele não estava passando, hoje ele é vítima dele mesmo, tá? Eu tenho críticas aí. Mas o que é tentar? Nós temos que definir o que é tentativa, para a gente ficar só repetindo o que o ministro fala. Uhum. Ele tentou de que forma? Igual eu expliquei no início do nosso bate-papo. No mês de outubro, nós já tínhamos o grupo de transição do grupo eleito. Evandro, mas ele, na época que os caminhoneiros fez a paralisação, porque o Bolsonaro é uma liderança muito forte, e não deixou de ser. Uma fala dele desmobilizou aquela paralisação. Não faltou, ele até foi questionado sobre isso esses dias,
não faltou esse empenho e essa vontade para desmobilizar os acampamentos? Uma vez que uma fala do próprio Bolsonaro, há uma reportagem, que foi questionado por que ele saiu do Brasil, ele falou assim, eu saí do Brasil porque eu tive um pressentimento de que iria acontecer algo. Por isso que eu saí do Brasil. Você acha que não seria uma crítica a ele também? Porque como liderança forte e como o pessoal era apaixonado dele, se ele falasse para o pessoal, porque ele já estava tendo esse pressentimento de que algo ia acontecer, que talvez não foi ele que incentivou, mas o pessoal estava ali louco, querendo ir quebrar tudo, porque achava que a única saída era uma intervenção militar. Você acha que não faltou o Bolsonaro vir a público e fazer do mesmo jeito que ele fez com os caminhoneiros? Josimar, eu respondo da seguinte forma, se fosse eu, é muito fácil a gente comentar o leite que já derramou, né? Uhum. Quando você vê carreata, motociata, todo mundo, sabe, vindo de um governo com superávit e sabendo que tiraram um ladrão da cadeia, né? Começaram a incentivar a justiça eleitoral, começaram a incentivar jovens de 16 anos a votarem, porque nós sabemos que o pessoal de 16, 17, 18 anos tem uma linha de esquerda mais aguçada. Quando você vê a justiça eleitoral mudando lei para beneficiar determinada pessoa, você vê a justiça, o próprio Supremo agora reconheceu. O Gilmar Mendes falou assim, que o Lula é presidente por causa do Supremo. Não estou eu que estou falando. Então, quando você vê isso, deixa eu falar, é igual eu falei, hoje nós estamos um prisma reinando o Brasil, daqui um dia vai ser outro prisma. Evandro, você acha que existe esquerda e direita no Brasil? Porque se a gente for olhar na concepção do que é esquerda e direita, a gente não tem esquerda e direita hoje no Brasil. Nós temos. Na época do PSDB e PT, tudo a farinha do mesmo saco, a teatro da tesoura. Inclusive, nosso professor Olavo de Carvalho falou muito sobre isso. Hoje nós temos. Aí a imprensa paga com os nossos tributos, os nossos impostos, fala que tudo é extrema-direita. Mas se você for olhar hoje, o governo Lula, na essência do que é esquerda e direita, ele não é um governo de esquerda, ele é mais para um centro-esquerda. O Lula ou progressista. O Lula é centro-esquerda. Eu falo o governo, não estou falando a pessoa do Lula. O governo dele, pela coalizão que ele fez, não é um governo de esquerda. Mas sem Congresso do governo. O Bolsonaro foi muito engessado por causa do Congresso. Lembra do César Maia? César Maia não, do... Rodrigo Maia. Aquele cara atrapalhou muita coisa. O Bolsonaro enfrentou o Congresso 1 ano e 11 meses. Quando ele viu que não dava, ele esticou a corda, ele viu que não dava, ele ia ser impeachmentado. O Collor mesmo deu esse conselho para ele. Claro, os dois presidentes que enfrentaram o Congresso, que foi Dilma e Fernando Collor, foram impeachmentados. Mas vamos para a última pergunta da noite. Do Juan, que mandou um abraço aqui para os nossos... Grande Juan. Telespectadores, a nossa audiência. Além de mãos e pés atados com a base na ditadura esfumaçada que estamos passando e vendo no julgamento do ex-presidente e melhor da história pelos feitos Jair Messias Bolsonaro, como se portar e viver vendo a curvatura de poderes ao único homem e não podermos fazer nada? Podemos fazer sim. Eu quero dar uma esperança para o Juan. Juan, não sei onde você mora, aqui em Goiânia, qual setor. Comece dentro da sua casa. Nós só vamos mudar esse Brasil, de fato, quando nós tivermos uma lei magna nova. Uma carta magna realmente que contemple os direitos sociais de verdade. A prostituição de 88, ela fala que o salário mínimo tem que dar para pagar todas as contas domésticas, né? Saúde, lazer, educação, e por aí vai, né? Então, a Constituição de 88, ela mente demais, sabe? Ela fala que todos são iguais perante a lei. Será que realmente nós somos iguais? Não é. Né? Então, assim, a Constituição de 88, ela mente demais. E, às vezes, as pessoas... A começar pela falácia da meritocracia. Justamente. Porque, por exemplo, eu e você, nós viemos de famílias desfavorecidas. Era um jogo justo para nós? Não. A gente foi um número que lutou pra caramba para sair daquilo ali. Mas não era um jogo justo com alguém que tinha um poder aquisitivo, uma família, uma estrutura. A gente tinha que estudar, trabalhar e às vezes escolher. Eu passei por isso. Às vezes escolher entre almoçar e pagar o ônibus para voltar para casa. Então, assim, a meritocracia é outra falácia. Como é que eu vou colocar todo mundo igual e falar assim, não, você vai ter resultado pelo seu método, sendo que a estrutura que o Estado deveria oferecer não é justa. Então, nós temos que discutir uma nova Constituição. Josimar, não tem outra saída. Eu também sou a favor. Nova Constituição, desde já. Então, os novos deputados, fazer uma campanha mesmo.
O que nossos 27 deputados federais fizeram nesses 4 anos? Além de algumas colocar botox, plástica no rosto, 30 plásticas no rosto, e falar grosso como homem, né? Um sempre está usando fralda para defender o Bolsonaro. Nós precisamos sair desse pessoal aí. Precisamos de renovar a Câmara Federal com pessoas com esse mérito. Eu defendo uma nova Constituição. Que isso dê fruto daqui 6, 7, 8 anos, tá? Porque, igual para você, os atores que têm interesse em manter essa Constituição de 88, eles vão entrar para querer interferir. Então nós precisamos ter homens que tenham idoneidade moral, cívica, social, para não ter nenhuma pendência jurídica. Porque acontece que nós elegemos pessoas que têm pendência com o poder judiciário. É um ponto interessante para você observar antes de votar. Em síntese é isso. Evandro, vamos um pouquinho em 2026. Caso o Bolsonaro não consiga se candidatar, que está tudo caminhando para isso, quem que você acha que deve ser o candidato forte da direita? Provavelmente, como ele tem o poder de decisão, e aí eu faço a minha crítica a ele. Tá? Eu acho que está incorrendo no mesmo erro do Lula, né? Mesma coisa. Eu sou filiado ao PL, não sei como que eles me expulsaram ainda, né? E somente quando você fala isso. Porque, na verdade, assim, a assessoria de um deputado aí é péssima, sabe? São pessoas que não têm estudo, não têm urbanidade, não têm planejamento. Tanto é que o Fred perdeu porque mentiu no debate, falando que era bacharel em direito, né? O Fred é uma pessoa maravilhosa, até gosto muito dele, né? Mas, assim, a assessoria é totalmente despreparada, sabe? Não tem maturidade. Eles fazem dancinha, pra você ver. Eles fazem dancinha, colocam no Instagram, sabe? Então, assim, nós não precisamos disso. Nós precisamos de pessoas com mais seriedade, sabe? Você tá o caso do Gustavo Gaia, que vai ser processado pelo Alcolumbre, né? Que fez uma... Tinha necessidade de falar aqui? Então, não assim, tinha necessidade, vira e mexe, né, põe a fralda, põe um bico e vai defender a gente, entendeu? Então nós precisamos de pessoas mais sérias, mas que tenham uma homogeneidade nos seus comportamentos sociológicos. Mantenha. Enquanto a esquerda é organizada, só que ela age nas trevas. Ela almoça com o ministro. Você entendeu? Nós ficamos anunciando o que nós vamos fazer. Eu vejo que a direita, o erro que ela está fazendo, ela fica gritando na internet, enquanto a esquerda está ali na faculdade, está nas instituições, ela está ali nos artistas, ela está tudo ali, olha, estou do seu lado. Então, assim, não estou aqui nem fazendo uma crítica, nem dizendo que é a melhor forma, eu estou dizendo que é um método da esquerda que funcionou. E assim como a esquerda está copiando o método digital da direita, que é o que trouxe ela para o poder, a direita também tem que aprender com o que a esquerda faz na caladinha, igual você está falando aqui, né? Justamente. A artimanha do Foro de São Paulo é muito bem elaborada, né? Então, quem que você acha que... Aí é muito... Não seria razoável indicar, mas assim, saiu uma pesquisa hoje que é a Michelle ganhando o Lula, né? Não, mas essa pesquisa aí, a Michelle está liderando tem muito tempo. Ela só não tinha ainda ganhado o Lula, mas de todos os presidenciáveis, ela é a mais cotada, porque ela não tem rejeição. Você pode ver que centro-esquerda não tem rejeição com a Michelle, enquanto que outros candidatos enfrentam a rejeição. E o Caiado? O Caiado está fazendo uma ótima campanha para o Senado. Em síntese, é isso. E a esquerda? Quem que você acha que seria o candidato forte da esquerda, competitivo, caso o Lula não venha? Gleisi Hoffmann. Radicalismo na esquerda. Você acha que eles não jogaram o Flávio Dino no STF porque ele seria um cara forte? Não, porque eu acho que ele seria forte. Ele não vai largar o poder da toga, porque o poder da toga às vezes é mais valioso do que a é mais duradouro, né? O ministro não está mandando no presidente da República? Verdade. Se tem um sociopata que manda no ex-ladrão, não vai responder sua pergunta. Evandro, faltou mais alguma coisa que você queria falar? Eu queria voltar, para a gente encerrar, está arrematando, está fechando? No caso da Débora. É mesmo, estava esquecendo, bem lembrado. Foi cirúrgico, né? Foi cirúrgico. Eu fico muito triste quando eu vejo algumas mulheres não se compadecendo de uma mulher que pintou, perdeu o mané numa estátua com batom e que no outro dia o cara foi lá com a mangueira e limpou. E a mulher condenada a 14 anos mais 30 milhões de multa. Foge a razoabilidade do ser humano. E eu vejo algumas mulheres, normalmente são mulheres... não vou criticar totalmente a esquerda, até eu tenho amigos de esquerda maravilhosos, eu amo demais. O Railton que trabalhou no Secretaria da Educação, um cara extremista de esquerda, é um amor da minha vida.
E ele não concordou com isso. Eu falei, Wander, o que é isso? Mas eu acho que quase ninguém está concordando com aquilo. Wander, é pouca gente. Por exemplo, eu sou muito crítico da direita. A gente diverge um pouco em relação àquela quebradeira, ao 8 de janeiro, mas uma coisa que eu não concordo é com o caso da Débora e de vários outros que estão ali. Porque, assim, eu acho que às vezes eles estão querendo fazer isso para tomar como base, para dar uma pena maior para os mandantes. Talvez seja isso. Se é do direito, eu acho que você é melhor para comentar isso. Mas não faz nenhum sentido. Eu gostaria de ver preso mesmo e pagar por isso os mandantes. Porque o pessoal, Evandro, que foi ali, poderia ser de esquerda, de direita, são massa de manobra. Por mais que foi incentivado ou não, aquele pessoal recebeu muita munição. O pessoal foi empolgado ali, estava no meio. Cometeram alguns crimes leves? Teve. Mas que seja punido por aqueles crimes. E não falar que uma mulher daquela ali foi julgada por um crime de tentativa de golpe de Estado. Com batom, né? Ou abolição do Estado Democrático de Direito. Uma mulher que foi até lá, quebrou alguma coisa. Não, eu acho que ela tem que pegar uma pena, que aí você explica melhor, por esse vandalismo, por isso e tal. Mas 14 anos, cara, não faz sentido. É porque, na verdade, a narrativa criada pelo problemático de Toga é que ele cria a narrativa. Então, atentado democrático de direito ao Estado, aí as pessoas começam a repetir. Porque não foi. Igual eu falei pra você, qual foi a liderança? Não tem liderança. É como se você vai numa festa aí da nossa época, aí, uma festa que tinha 2.000 jovens, e tem uma briga, tem 200 pessoas brigando entre si. Tem alguma liderança? Um começou e foi junto. Eu acredito que tem. Não apareceu, eu ainda acredito que tem. Não dá para ter eu mobilizar a galera daquela ali por aquele tempo todo sem uma liderança, não. Eu acredito. Não sei quem é ainda, mas que tinha. Mas eu não vou fazer defesa de ninguém, mas olha só. Vamos lá. O que é que o ministro da Justiça da época não forneceu as imagens de segurança? Por que o G. Dias, que era o general, facilitou a entrada e a saída de invasores, dando até água, suco? Nós temos que fazer essas ponderações. O que eu vou falar para você, a esquerda, ela age nas trevas, ela é muito bem organizada. Na época, eu lembro, estava tendo acampamento aqui em Goiânia, muitas pessoas mandando mensagem no WhatsApp. Hoje nós vamos vencer. Gente de esquerda com a camisa do Brasil. Eu falei, gente, os caras que nem disfarçam. Que o pessoal expulsou ele lá um dia de esquerda, lá no meio do acampamento. Não sei se você viu na internet. Aqui no quartel, aqui no Jardim Guanabara. Então, assim, as pessoas estavam fragilizadas emocionalmente, né? Porque é difícil. Eu até falei, brincando aqui no briefing com você, eu quero que as pessoas apontem uma prefeitura que é governada pelo PT, vamos pontuar do PT, com todo respeito. A Adriana Corse é um amor de pessoa, inclusive que Deus abençoe ela. Ela teve um problema hoje de herpes na cabeça, que é gravíssimo. É minha vizinha aqui, minha amiga, inclusive, né? E eu sei das mágoas, das questões internas dela, não vou falar aqui, mas eu quero que as pessoas apontem uma prefeitura, um estado em que o PT governe, que é uma cidade próspera. Uma cidade apenas. Não, Sorocaba, Ribeirão, quero uma cidade só. Agora imagine um governante do PT governando o Brasil. E só para arrematar a questão da Débora, eu penso o seguinte, o pessoal que cometeu aqueles crimes, eu acho que todos devem pagar na sua proporcionalidade do que fizeram. Eu não acredito também no discurso da direita de que era só senhorinhas com a Bíblia rezando. Não é isso. Não é nada disso. Isso é fantasioso. Mas também eu discordo da dosimetria que foi usada com a Débora e com vários outros. Que houve crime? Houve. Mas eu estou muito mais ansioso que haja justiça para os mandantes, porque isso é difícil no Brasil. Você sabe o que é, Evandro, isso é difícil. Do que aquelas pessoas que são massa de manobras. Isso não quer dizer que eu concorde com o que eles fizeram, porque eu fui um crítico e continuo sendo um crítico daquilo ali. Mas são massa de manobra. Vamos pegar um caso aí do Bolsonaro. No caso de condenação, hipoteticamente. O que é pior? Vamos supor que a justiça entenda que ele foi o líder. Vai ser difícil chegar nessa conclusão, tá? Porque não tem prova. Tem uma delação viciada, mas vamos chegar.
O que é pior? O que ele fez? Ou um juiz que não houve Ministério Público e deixa uma pessoa falecer dentro do presídio? Nós temos um senhor de 70 anos com câncer, está preso, e o Alexandre de Moraes não permite ele ser cuidado em casa. Sabe o que acontece? É que eu vou voltar para a minha profissão. É a covardia de uma instituição chamada OAB no Brasil. E dá nojo. Nojo. Ninguém ouviu falar nada. Às vezes ela faz um teatrinho, sabe? Mas a OAB que deveria ser o contrapeso. Como é que a OAB não tem se pronunciado, né? Nada. Como a OAB ia fazer? A OAB ia sentar com o Senado. Os homens de bem. Falar, não podemos que isso ocorra novamente. Se a OAB tivesse um homem de verdade, coisa que não tem, fizesse uma reunião com o presidente do Congresso. Uma reunião para discutir os novos rumos do Brasil, pós-Alexandre de Moraes. Um tema deste. Mas nós não temos. Nós temos pessoas que dependem de honorários bilionários. Né? Nós temos ministros que têm as esposas como advogadas milionárias. Né? Então, o sistema é todo corrupto. No caso, especificamente da Débora, foi muito bom porque chamou a atenção. Agora as cabeleireiras estão usando batom nas redes sociais. Né? Então, assim, individualizar as condutas e punir. Acho que isso é o mais justo. Só isto. Não de baseada, correndo, sabe? Então, assim, tudo desorganizado. Sabe? Daqui 20 anos nós vamos olhar para trás e falar, nossa, mas como que o Poder Judiciário fez uma coisa desse nível com o Brasil? Fábio, tem alguma pergunta aí para o Evandro hoje? Eu sei que você está gostando do papo. O Fábio ama bate-papo sobre política. Estou preocupado muito com o cenário, com o áudio, principalmente. E a sua esposa ali? Vamos ver, Ana Paula. Tem alguma pergunta para nós? Para o Evandro? Faz alguma pergunta para ele aí? Ou tá indo bem? Tá indo bem? Evandro, muito obrigado, cara, pela recepção na sua casa, mais uma vez. Você sempre contribuindo desde o começo para esse projeto, lá no início, sempre me apoiou, sempre me ajudou. Está aqui hoje pela terceira vez, tirando um tempinho. Dá para ver na sua expressão que você está cansada, tenho certeza que você abriu mão de muita coisa na sua agenda para a gente fazer isso aqui. Foi de última hora, tá, pessoal? De última hora, eu falei com ele ontem e ele aceitou o convite para a gente fazer. Então, muito obrigado. Sucesso para você e eu acho que você deve continuar fazendo esse papel educativo, que contribui muito para a sociedade, porque aqui a gente não trouxe nenhuma fala de paixão, nenhuma fala de rancor de nenhum lado, nem do outro. Você veio aqui no intuito de esclarecimento. E isso é muito bacana. E para finalizar, eu gostaria que você olhasse naquela câmera e deixasse a mensagem que você quisesse para a nossa audiência. Para não agradecer, Josimar, mais uma vez. E nós nunca podemos e nunca perderemos a esperança de um país melhor, se não para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos. Como que vai ser a vida brasileira dos nossos filhos, tendo governantes e legisladores e julgadores, os quais nós estamos experimentando hoje? Então essa discussão ela deve ser menos acalorada nos lares, menos apaixonada, sempre com base na oração, com Deus em primeiro lugar. Aqui eu não defendo ninguém, cada um qual responde diante de Deus e que tenha cometido seus erros. Mas é importante nós não perdermos a esperança. E eu sempre falo, precisamos de uma nova Constituição para modernizar as relações entre cidadãos e governantes. Um abraço, muito obrigado de coração, obrigado, Josimar, Deus te abençoe e te guarde. Vocês devem estar curiosos para saber se o Evandro me convenceu. Eu vou deixar essa resposta para um próximo episódio. Obrigado a você que ficou com a gente até agora. Deixe seu like, aquele comentário. Deixe a sua opinião, algum tema também que você quer que a gente venha discutir aqui. Fique à vontade que esse projeto é feito para você. Valeu e até o próximo episódio.